puxar um assunto com ninguém, entende? Então comecei a treinar o quê? No elevador. O elevador era bom dia, bom dia. Quente hoje, né? Aí eu ficava olhando pro negócio, chega logo. Tchau, boa noite. Nossa, correndo, né? Então eu fui me forçando a puxar assunto, a conversar, a desenvolver esse lado, essa minha habilidade. Mas dependendo do momento, o lugar que eu tiver, sim, essa pessoa introvertida volta, entra pra mim, entende? Então, é que na loja eu passei a vida inteira, né? Então, a minha vida é a loja, então eu quase não falo muito com as pessoas de fora, eu falo muito com vocês, entende? Às vezes eu saio com alguns amigos, fui pra Fórmula 1, aí chega lá, não falo com ninguém, é muito doido, porque eu fico lá e falo nada. Só lá, dá risada, conversa, só escutando os outros falando, vendo cada um, cada jeito, né? Então é isso, estou feliz. Obrigada. Você vem aí, que você ajude a puxar todo mundo, né? Com Nessa certeza. transformação, porque a gente vai indo. Então vamos lá, eu quero dizer para vocês que hoje é realmente um dia extremamente especial. É um marco na minha vida, é um marco na vida da Sueco, né? Não a Sueco loja, não a Sueco Boulevard, mas da Sueco, Dona Elza Sueco, minha mãe. Então eu aprendi tudo com ela. Para quem não sabe, minha mãe chama Sueco e todos estão aqui. Todo o que aconteceu foi por ela, né? Por ela estar ali no balcão, servindo café, humildade, sempre pensando na pessoa, pensando no atendimento, cuidando dos detalhes, seja no pacote, seja na entrega, né? Então ela sempre está preocupada ali, sempre conseguiu No gerar... corte da fitinha do pacote. É verdade, você Isso. comentou Eu mesmo. falei, É, uma tem que coisa, cortar a pontinha. né? Então, Tem tudo dela. um dos motivos de fazer a reunião aqui é o quê? Para que a gente veja que tem lugar que as pessoas servem a gente, né? É um hotel um pouco mais caro que os outros, sim, mas o serviço também é mais caro. Quando a gente está no nível mais elevado, a gente tem o entendimento que existem serviços diferentes, entende? Quando a gente está começando a vida, a gente está atrás do dinheiro, a gente está pensando o quê? Que tudo é dinheiro, né? Entende? Então, nós temos muitos clientes que chegam lá na loja e acham que tudo é dinheiro. Se a gente não tivesse essa compreensão que a gente não vende preço, a gente vende o atendimento, a gente vende o padrão, Dona Elza, a gente vende a garantia, a gente vende a assistência, a gente vende o corte do pacotinho, né? Da fitinha ali. Então tudo isso gera valor. Então é preciso que todos vocês entendam isso, né? Porque senão também começa a entrar no mundo muito pequeno, porque começa a achar que é só o que eu faço, só o serviço. Não, tudo engloba, entende? Desde o atendimento de uma pilha, desde o atendimento de um ajuste, né? Essa pessoa vai trazer outra, que vem outra, né? E assim a gente vai tendo nome. É assim que nasceu a reputação da Sueco, certo? Com a minha mãe ali, todos os dias. Se você for lá hoje, quem não conhece ela, se vocês forem lá no centro, lá onde vocês vão ver ela lá. Entende? Ela perdeu um pouquinho de gás, mas tá aí, né? Lá servindo cafezinho, lá, quer tomar um cafezinho? Não, olha, mas isso é feito com amor, com muito amor, hein? Mas lá serve, na atenção, então ela tem muitas histórias. Eu tive o privilégio de ter ela, né? Meu pai foi incrível, um grande empresário, mas minha mãe me mostrou o lado de atendimento, o lado de servir, de humildade, de trabalho. O lado humano, né? Isso. Então tudo isso, esses dois lados que eu tive, me proporcionou isso, né? Então hoje é um dia extremamente especial, por quê? Porque é o dia que eu anuncio para vocês que eu vou me afastar da Sueco. Por 6 meses, no mínimo, entende? Eu tenho uma missão de vida comigo. A ótica me proporcionou muito na minha vida. E assim, tudo que eu tenho na minha vida veio da ótica, do apartamento, minha casa, a
escola da minha filha, né? Minhas viagens. Eu fui pro Japão, fui pros Estados Unidos, levei minha filha na Disney, fui pra Tailândia, fui pra Dubai, entende? E eu tenho isso na minha vida de que a oportunidade precisa... muita gente está procurando oportunidade na vida e não tem, né? E eu tive tantas oportunidades na minha vida. E quando eu fui pro Japão com a minha mãe, eu falei, olha, eu vou fazer alguma coisa, realmente vou tirar meu projeto, que já faz mais de 10 anos que está ali, enterrado, de buscar ajudar as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade da minha vida. Então, a gente acha assim que japonês nasce inteligente, né? Japonês nasce inteligente. Então, esse propósito na minha vida de ajudar as pessoas dentro da ótica a ter resultado financeiro, a crescer, ele começou isso mais de 100 anos atrás, entende? Quando meus bisavós não estudaram, não tiveram oportunidade, montaram num navio 30 dias para o outro lado do mundo, na esperança de ter uma oportunidade, na esperança de ter um futuro melhor para a família. E assim eles vieram. Meus avós tiveram uma vida difícil, meus pais tiveram uma vida muito simples, né? Meu pai era em 7, meu tio mais velho aprendeu a consertar relógio, aprendeu a arrumar, aprendeu essa habilidade, ensinou meu pai, ensinou meu tio, e assim começou a caminhada dele, consertando. Ele simplesmente aprendeu uma habilidade que podia monetizar, né? Por mais que não tivesse estudo, ele tinha aquele conhecimento. E aquele conhecimento começou a gerar monetização, foram vendendo, foram ganhando dinheiro, foram crescendo. Quando meu pai casou, uma coisa que poucos sabem, meu pai casou e meu tio casou, então eles dividiam a mesma casa. A cozinha, o banheiro, era comunitário. Um quarto era do irmão, né? Imagina você casar e morar teu cunhado, tua cunhado, né? É uma coisa, mas era assim que começou, né? Era uma casa de madeira. No fim, quando eu nasci, meu tio já tinha conseguido comprar uma outra casa. E assim, eu cresci até os 13 anos nessa casa, tive uma vida muito boa, entende? Meu pai era em 7, daí eram 7 irmãos, 6 trabalhava, um ia para Curitiba estudar. Terminava, voltava, 6 trabalhava, outro ia estudar. Entende? E aí minha mãe também, com 12, 13 anos, saiu de casa, foi morar com o tio. Entende? Naquele tempo ela precisou sair de casa e morar com o tio. Para quê? Para ter um futuro melhor, para poder ter um ensino melhor, para poder ter uma vida melhor. Entende? Eu fui pro Japão ano passado, cheguei lá, conheci meu tio, que eu nem sabia que existia. Nunca tinha visto na minha vida, né? Esse ano fui para São Paulo, vi um outro tio meu, e aí conheci ele num caixão. Nunca tinha visto ele. E é irmão de sangue da minha mãe. Entende? Por quê? Porque lá atrás tiveram problemas, dificuldades, a família espalha. E eu falo, mas não pode ser tão difícil a vida desse jeito, né? E aí quando eu fiz 14 anos, terminei o 2º grau, meu pai falou, olha, você vai para Curitiba, daqui 3 anos você tem um vestibular, você vai estudar numa escola boa. Lógico que a gente tinha já, diferente da época do meu pai, a gente tinha apartamento para morar, a gente tinha pessoas, né, tinha para limpar, a gente não tinha problema com o mercado, então vinha tudo de mão beijada, mas a gente tinha que estar lá com 14 anos, a gente saía de casa para começar. Meu primeiro primo que foi para lá, o mais velho, virou médico, com 17 anos passou em medicina federal, ele já tem mais 2 filhos médicos, já está formando o 3º. O segundo também fez medicina, também é oftalmo, e é um grande médico, assim, um cirurgião, né? E assim, era assim, a gente tinha que ir lá estudar, e eu com 14 anos eu falava, não é possível que essa vida tem que ser tão difícil, né? Pra gente ter que mandar um filho embora de casa. E a gente saía, e acontecia isso com meus primos, a gente saía, fazia faculdade, e de lá nunca mais voltava para casa. Por quê? Tudo em busca de um futuro melhor.
isso é muito bom sim, porque hoje todos, a grande maioria da família, todos têm uma profissão, todos têm uma formação, todos têm um caminho muito próspero na vida, né? Olha quem tá aqui, ó, Moniquinha. Vem cá, Mônica. Olá, tudo Então bem? quero dizer para vocês que o mundo da ótica é fantástico e pode para todo mundo. Vocês vão falar que Tudo bem, bom dia. bom dia. Que eu tive as coisas porque meu Bom pai dia. tinha ótica, porque minha mãe isso, aquilo. Tá aqui quem não conhece Mônica. Mônica é proprietária da Ótica Perfil. É uma empresária, tem a MIT, é uma referência, uma influência no mundo da ótica. Só diminuir um pouco. Porque quando a gente conversa, ele vai levantando. Nós sabemos que você é isso mesmo. Ah, obrigada, imagina. Né? E é um prazer. Quando ele mandou o recado pra mim, eu falei assim, não tem como não ir. Porque é onde eu comecei, onde foi meu primeiro emprego, onde eu fui contratada grávida. E de lá pra cá nunca parei. Então E o Danilo já tá há quantos anos hoje? 32 vai fazer agora. Sabia. Temos 32 anos se passaram. de Londrina. Mas pode terminar. Não, a gente tava aqui te esperando, eu tava explicando para eles, né? Da ótica. Eu pedi para Mônica vir aqui, porque eu quero que vocês entendam que sim, a ótica é uma oportunidade. Quem não tem uma faculdade, quem não tem, assim como meu tio, ele aprendeu uma habilidade, a gente aprende uma habilidade de atender, vender, consultoria, não só vender um óculos, né, Mônica? É verdade, tem todo. A ótica, ela. Se vocês prestarem bastante atenção nos detalhes, não é se tornar um vendedor, é um consultor. E tem muitas camadas para aprender, né? E quando a gente pensa assim em lentes, parece que é muita coisa, mas não é. Tem a forma de simplificar, a forma que o Ricardo ensina para vocês. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Exatamente o que ele está falando sobre se tornar uma referência, se tornar uma pessoa importante. Cada uma de vocês pode se tornar, né? Fazendo um diferencial dia a dia. Começando pelo começo, mesmo que não sabem nada, começar... querer aprender, ter vontade e força de vontade e colocando Deus à frente, pedindo uma capacitação, né, dia após dia. E a gente nunca sabe tudo. Eu estou aqui já com 32 anos de experiência e a gente está dia a dia aprendendo cada situação, porque vai mudando tantas coisas, né? Depois, se o Ricardo quiser que eu fale um pouco aqui com vocês mais, mas pode continuar da maneira que você estava. Eu estava anunciando para eles que eu vou me afastar 6 meses, Olha! porque eu vou me dedicar aos treinamentos. Entendi. Vou me dedicar, não vou me afastar, vou estar mais presente, Aham. mas eu vou passar o comando da loja para outra Sei, pessoa sei. e para poder me dedicar mais a esse projeto, de ajudar as pessoas, de treinar mais em equipe. A Mônica também tem um lado de treinamento que a gente vai pedir, vai usar dela, tá bom? Que todo esse lado de glamour, de marca, de visagismo, ela quem tem. Eu não tenho muito isso, vocês perceberam, né? Ô Mônica, quando você chegou ali, Deixa eu deixar. aqui, sempre põe aí. Lá atrás, 32 anos atrás, se você chegasse lá para aquela menininha que tava no caixa, começou no caixa, né? Sim, comecei no Isso, caixa. no caixa. Você fala assim, você vai se transformar na Mônica tal. É bem isso. Na verdade, eu comecei no crediário, não era nem caixa. Então, assim, eu queria começar de alguma maneira, queria trabalhar. Mas tinha o caixa, que era principal. Então, eu falava assim, nossa, ser caixa, né? É muito legal. Então, eu queria passar de setor. Mas tinha muita vontade de entender o que era vendas. Só que quando eu ia na parte da frente, a gerente falava assim, volta pro seu lugar. Só que eu percebi que era uma coisa que eu gostava, que era vendas. Eu falava, gente, ter um contato com uma pessoa, e a pessoa ali tá conversando, você não sabe de onde veio e tal, ela tem uma história. E isso daqui, vocês não têm ideia o quanto acrescenta para vocês. É vocês pegarem
essa pessoa que está conversando aí com vocês, para poder já ir aprendendo alguma coisa, porque a gente está em constante aprendizado todo momento. Então, assim, pega desde uma pessoa simples, uma pessoa bacana, uma pessoa que é top, uma pessoa... Vocês vão tirar sempre aprendizado com alguém. E com isso, eu comecei ali no crediário e aí logo já passei para ajudar no caixa, que daí o seu Paulo foi abrindo as lojas, aí eu fui passando de lojas, né, até chegar na Sueco. Então, assim, tudo existe um processo também, porque vocês, eu vou ser mais rápida, assim, porque eu não sei o horário do Ricardo também, mas assim, e se ele me chamou aqui é para passar alguma coisa boa aí para vocês. Bom dia. Então, assim, isso que o Ricardo está falando, a importância de cada pessoa, tudo bem? Ricardo, tudo bem? Prazer. A gente já se conhece. Isso que o Ricardo está passando, se vocês entenderem a importância que cada uma de vocês tem e se valorizar mais e mais, vocês não vão ser mais a mesma pessoa. E a gente tem mania de sempre achar que o outro é melhor. Ah, fulano é melhor, olha lá, destaca, mas todos nós podemos chegar em algum lugar. Todos nós, não é? É nós que escolhemos. E isso é real. Quando eu escutava isso, eu falava assim, gente, mas como? É começando mesmo. Quando eu saí de lá, da Sueco, que foram 15, acho que quase 16 anos, né, no total. Né? Eu cheguei na empresa do meu esposo, na Ótica Perfil, eu não sabia a situação que estava. Não sabia. Talvez o Ricardo nem sabe disso. Mas cheguei lá e eu já tinha tomado a decisão que eu ia sair. Para isso, era muitos anos ali pensando, tinha medo de trabalhar junto, né? Porque é uma coisa que é muito séria. Quando eu cheguei para trabalhar com meu esposo, eu vi como estava a empresa. A empresa não estava redonda. Ela estava devendo, ela estava num caos, assim. Até meu esposo estava pensando em vender a empresa. Você sabia disso, cara? Olha, eu sei que é o seguinte, quando a Mônica foi pra lá, já eu sabia que ia arrebentar e dar certo. Porque é o seguinte, quando todo negócio que a gente abre, entende? Todo negócio que a gente abre é um avião, entende? O que mantém ele de pé, voando, é a gasolina. E a gasolina, todo negócio, é a venda, é o balcão, é o padrão Dona Elza ali, brigando, buscando. É o que a Mônica aprendeu, é o que a Mônica viu, é o que ela começou a aplicar ali. E hoje, meu Deus do céu, né? Quem é a Mônica hoje, vocês não sabem quem que era ela ontem, entende? Eu vi a Mônica e o Márcio, né? O primeiro fusquinha azulzinho, né? Branco. Branco. Cheio de furinho. E os ferrugem. É isso aí. E tinha felicidade. Então, assim, a gente comemorar com o simples também naquele momento faz parte. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu não sei se eu estava chorando de alegria ou de tristeza, que minha cozinha, sem brincadeira, acho que era quase, sabe aquelas cozinhas bem pequenininha, que é a pia e o tanque. Do outro lado é a máquina de lavar, fogão e geladeira, não cabia mais nada. Era isso aqui. Então, assim, eu chorava de felicidade, mas chorava de tristeza, porque ninguém queria morar num apartamento que a cozinha fosse daquele tamanho. Só que existe o começo. A gente vai ver o tamanho da verdade, gente. Pra começar, não adianta eu querer, eu vou comprar uma coisa que eu não consigo, mas tem que começar por alguma coisa. E eu lembro que na época foi tão bom comprar aquele apartamento pequenininho, no Nova Inglaterra, não sei se vocês conhecem. Gente, eu fui muito feliz ali. Meu filho fala até hoje que ele achava que era Disney. O Danilo fala assim, porque a área de lazer era enorme. E ele fala assim, mãe, tinha tanta coisa para brincar naquele lugar. Então, assim, às vezes o simples é o que nós precisamos viver, é o que nós vamos passar para chegar onde a gente vai querendo, né, chegar. Então, voltando no que eu estava falando com vocês. Nós temos o costume de valorizar as pessoas que já estão no nível, principalmente hoje que a gente vê internet, Instagram, tudo isso, todo mundo é importante, todo mundo está destacando, todo mundo está fazendo mais do que a gente, só que
nós podemos também. Nós podemos fazer a diferença cada dia no nosso atendimento. Se eu tivesse errada, gente, isso que eu tô falando para vocês, não tinha dado certo lá quando eu cheguei e a empresa estava precisando aumentar o faturamento, precisando ter vendas, era isso que precisava a Perfil naquele momento. Então ela estava assim, numa situação que eu encontrei e falei, e agora? Por onde que eu começo? Saí do meu emprego, que eu tinha lá, meu fixo, minhas comissões, né? E agora, o que eu vou ter que fazer na Perfil? Era ficar uns dias em casa, porque eu era esposa do meu, né? Ele que tinha ótica, então eu ia me permitir ficar em casa, recebendo seguro-desemprego, que a maioria conta com esse seguro-desemprego, gente. Que loucura, hein? Que é se contentar com esse pouco, com migalhas. Eu falei, não vou ficar aqui e eu vou fazer a diferença. Qual que é a nossa diferença? Fazer o atendimento diferente. E não é assim. O que eu aprendi lá na Sueco e o que eu aprendi lá na Perfil também. Se nós vamos atender uma pessoa, não é só vender o óculos, não é só vender uma peça de óculos ali, né? Nós vamos mostrar o que ela veio buscar, nós vamos se contentar com isso que o cliente veio buscar e falou, eu trouxe a receita, eu quero fazer o orçamento desse óculos, fechamos um orçamento de um óculos de R$800, nossa, fiz uma venda de R$800, você deixou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo? Não, nós podemos mais que isso, né, Ricardo? Com certeza. Nós temos que perguntar quem que é a família, quem usa óculos na família. Vocês podem cada uma despertar do que fazer que ninguém está fazendo. Esse que é o nosso lado, entendeu? Pegar uma agenda, pegar e anotar, fulano de tal, cliente, tem uma filha assim que usa óculos. Muitas vezes a gente esquece, né, de perguntar quem que é o marido, usa óculos, a tia ou vizinha, tem alguém para me indicar? É escrever uma mensagem para a pessoa no cartão, olha, volte, conto com você, criar algo que ninguém esteja fazendo. Teve um momento que ninguém sabia. E ninguém precisa às vezes saber o que vocês estão criando, mas com o tempo vocês vão depois soltando algumas spoilerzinho do que vocês fizeram. Teve um momento que eu falava assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente no meu atendimento. O que era? Na hora do meu orçamento, colocava que Deus abençoe muito a sua vida. E na hora da sua decisão, lembre no meu atendimento. Me procura, Mônica. Se fez ou não fez, gente, eu tenho certeza que alguém valorizou a mensagem que eu estava escrevendo, alguma coisa. Vocês entendem que nós precisamos tentar fazer algo que ninguém esteja fazendo. Hoje, com essa história toda, gente, eu não vou falar pra vocês que é fácil, nada, e nunca foi fácil. Lá não era fácil porque não tinha acesso a WhatsApp, não tinha Instagram, a gente tinha que ligar. Muitas vezes eu ligava para os clientes que estavam ali na agenda, que se eu não tivesse anotado os telefones deles, eu não ia saber. Então eu pegava, ligava para eles, falava assim, olha, tá chegando o aniversário da sua esposa. E eu sei o que ela quer ganhar. Muitas vezes eu não sabia. E eu tinha que me virar nos 30. Porque daí se ele chegasse ali, e uma vez chegou, veio os 3 que eu liguei, falei, não é capaz. E entrou um, me esperou, depois entrou outro, eu falei, gente, não é que isso dá certo mesmo? Então, assim, toda ação que a gente tiver é real, vai ter a reação, né? Mas o que nós precisamos? Nós precisamos, primeiramente, se valorizar. Olha, eu tô falando demais, né, Ricardo? Não, é isso mesmo, era isso que eu queria que você falasse. Então, assim, eu não conheço cada uma de vocês ainda, mas eu vejo, olha que equipe linda, uma equipe que vocês podem, entre vocês conversarem, entre vocês dar dica uma para outra, olha, a unha tem que estar feita, olha, o cabelo sempre tem que estar arrumado mesmo, olha, a armação, ela tá usando uma armação maravilhosa. A gente sabe o que eu já escutei? Cada Olha, um tem um linda. diferente. Linda. E é assim, sabe o que eu já escutei de algumas consultoras, né? Eu contratando mesmo, que não é fácil, né? Hoje tá mais difícil a gente contratar pessoas, né? Aí a moça falou assim pra mim, eu uso óculos de grau.
falei, que ótimo. Na hora que ela foi contratada, que a gente estava lá junto, né? Eu falei assim, agora nós vamos ter que mudar seu óculos. Porque essa marca eu não tenho, né? Mas eu falei com jeitinho, vamos mudar seu óculos. Ai, não, sabe o que que é? Que eu tenho que pagar não sei o que lá, eu tenho que fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Não, a gente não quer saber de tudo isso. A pessoa vai ter que entender que ela usando um óculos da marca ali, ela está mudando o nível dela, ela está somando com a empresa, ela acredita. Agora imagina, se ela vai usar uma armação que não tem nada a ver ali da ótica, é uma marca, ela não serve para trabalhar com a gente. Acredito que nem com o Ricardo, nem comigo. Porque... O Ricardo ficou bunda mole, ficou bonzinho, ficou manso. Não é fácil, gente. Ô, Mônica, ó, é que hoje vocês veem a Mônica, a gente cresceu junto, a gente trabalhou junto, fomos aprendendo, né? Então a gente tudo era novinho, tava chegando na loja. E eu trouxe ela para vocês se inspirarem, entende? Melhor do que eu falar que eu vou dar um iPhone para vocês. Entende? É mostrar para vocês que vocês podem se tornar uma Mônica, entende? Desde que vocês acreditem em vocês, desde Uma que vocês coisa foquem que- em vocês, parem de se preocupar com o Não outro. vai se tornar uma Vocês. Mônica, pode ser melhor. Pode ser Perfeito? melhor. É assim, amém. É assim a Um gente treinador espera. de vôlei, uma coisa que eu falo, um treinador de vôlei, eu aprendi muito com a Satinha. Eu fiz muito tempo em Umuarama, muito Vôlei. tempo, né? Eu amava vôlei, mas na minha infância, o pouco que eu vivi a minha infância, que eu casei muito cedo, casei com 15 anos, eu treinava vôlei. E eu acho que o vôlei, ele deu essa vontade, essa garra aí de você fazer várias coisas ao mesmo tempo e tal. E eu falo assim, que se vocês entender que é um jogo, né? É um jogo... E é um jogo gostoso, prazeroso, a venda se torna algo diferente. Não se torna um peso. Ai, eu vou acordar, vou ir lá trabalhar. Não. É várias coisas que dá para juntar e fazer. Vale a pena. E assim, o que eu falo? Que o treinador, ele está treinando a equipe. Ele está treinando a equipe, só que cada um, o treinador vai treinar. Você. A levantadora, já nem lembro mais, atacante, aqui, né, aqui corta lá, que eu amava, aquela parte eu nunca aprendi direito, mas eu amava. Mas assim, o treinador não quer dizer que ele joga igual, ele sabe o jeito de ensinar, só que o jogador pode ser muito melhor que ele, entendeu? Então, assim, se eu passar para vocês várias coisas que eu sei e o Ricardo passar várias coisas que ele sabe, se vocês pegarem várias situações e buscar mais, vocês podem se tornar melhor, porque nós somos capazes para isso. Perfeito, ó, fechou. Se eu tivesse combinado, ela não tinha falado isso, porque a gente encurta o caminho quando a gente aprende rápido. A gente aprender rápido é a gente dar ouvido para quem já fez, entende? Quebrar esse lado do ego, esse que a gente chama de poder da vulnerabilidade, né? Sempre ficar fingindo que sabe. Gente, não sabe. Fala, Mônica, não sei como é que você faz. Como é que você faz para vender 15, 20 mil reais para uma mulher vir aqui, né? Como é que faz? Só de óculos, né? Então é isso. O treinador é extremamente importante. E aí eu anunciei que eu vou sair, que eu vou me afastar, que eu vou me dedicar a treinar, que eu vou retribuir um pouquinho ao mundo, tudo que a ótica me deu, de buscar essas pessoas boas que estão aí perdidas no mundo e trazer para o mundo da ótica. Então, esse é meu objetivo. Para isso, eu preciso me afastar um pouco da loja, já é uma coisa que eu venho buscando faz muito tempo. E aí veio a Carol. Vem, Carol. Então, a Carol... Pra mim, olha, todo mundo na vida tem alguém que é melhor que a gente. Não interessa quem você seja, sempre tem alguém que é melhor que você, você vê a pessoa melhor que você. E essa pessoa que eu vejo hoje é a Carol. Então eu fiquei esperando muito tempo, tirei ela do colégio, tirei dos alunos dela, para vir abraçar vocês e trazer e comandar essa equipe, entende?
Eu não vejo ninguém melhor do que eu, que a Carol, olha, para fazer isso. Então, eu tô bem feliz, né? Então, eu queria falar para vocês que o padrão Dona Elza a gente precisa voltar a implantar, a gente precisa ter alguém ali dentro da loja, olhando, porque senão a empresa vai perdendo a cultura, entende? De atender, de cuidar do cafezinho, né? De cuidar da despedida. Daqui a pouquinho os cantinhos já começam a ficar sujos, não foi eu que limpei, e eu já não mexo também nessa vitrine, não é meu papel. Quando não tem um líder dentro da empresa, né? E a cultura começa a ser afetada, porque as coisas começam a acontecer. Então a gente precisa resgatar isso, trazer de volta para a Sueco, a essência, o DNA da Sueco. A Mônica, assim como eu, cresceu, né? Perto da Dona Elza. E a Carol, meu Deus do céu, quanto tempo você ficou com a Dona Elza? 13. 13 anos? Perfeito, 13 anos. Né? E aí a Carol saiu para maternidade, tá com os filhos grandes agora. Mas quando eu cheguei aqui, fiquei super feliz, em parte porque eu vim depois da Mônica, né? Aqui. Quando a Mônica e saiu, tudo que ela falou realmente era real, a gente conseguiu viver. E chegando aqui, olhando aqui, eu achei todo mundo muito bonito, porque eu vou lá, eu vejo um horário, outro em outro, né? E a Mônica falando sobre a gente se valorizar enquanto pessoa, enquanto... Todo mundo, vocês com os rostos lindos, fiquei bem feliz mesmo. É gostoso quando você vai integrar uma equipe que a gente vê que já tá 50%, 70%, enfim, a gente pode crescer junto, né? E realmente, eu fiquei pensando, o que eu poderia falar, né? Daí, sentada ali, a Mônica já foi dando continuidade, quando ela falou, quando a gente almeja sempre olhar acima da gente. Claro que a gente tem que olhar uma pessoa que tem, ou, né, idealizar alguma coisa que a pessoa já tem uma bagagem, que você queira chegar naquele objetivo. Mas a gente não pode valorizar e desmerecer a nossa história, né? Porque senão a gente se coloca abaixo daquilo tudo que a gente já conquistou, né? E vendo o Ricardo, eu sempre nem tive a oportunidade de agradecer ele, porque a gente sempre naquele bate-papo, eu muito indecisa, mas ele sempre aqui no meu calcanhar, né? E às vezes a gente precisa desse impulso, né? Uma frase que ficou na minha cabeça que eu falei assim, você tá parecendo Neymar, pendurou a chuteira e não quer mais jogar, né? E deixando todo o talento, enfim. E não vou dizer que toda essa minha saída para maternidade, né? Eu fiquei pensando, poxa, vai chegar, vai apresentar para a equipe uma pessoa que venha integrar, não que venha substituir, né? Mas que venha integrar, somar, né? Mas o que ela tem de conquista? O que você pode falar, poxa, essa pessoa aí, né? Então toda essa trajetória que a Mônica talvez eu não tenha ainda, né? Ainda um sucesso de falar assim, poxa, aquela letreira ali, aquele lugar, né? Foi um crescimento ali conquistado, faz parte minha parte, né? É meu. Mas toda essa caminhada que eu estive junto com, lá quando eu comecei aos 15, depois que fiquei 14 anos, depois 13 anos no Grupo Sueco, eu me integro a essas conquistas, porque dentro do período que eu estive lá, saiu tantas lojas, né, Ricardo? Saiu o Boulevard, saiu o Norte Shopping, saiu a Aurora, né? Então, assim, eu consigo me integrar nessa parte dessa história, desse crescimento, e de toda essa bagagem que na época que a Mônica trabalhou, que deixou lá. Eu lembro que a gente tinha muita referência, ela tinha uma gerente muito potente e a equipe deles era muito maravilhosa. E chegar nessa época do ano, a gente falava, a gente tem que bater o recorde da Neuza. E eu nunca esqueço que teve um dia que nós estávamos, dia 23 de dezembro, a gente tinha feito esse tipo de reunião para nós começarmos um mês, né, um final de ano abençoado. E daí, na época, o supervisor chegou e falou assim, tinha o consultor, falta X valor para você chegar ao recorde aqui na Sueco da Neuza. E faltava 3 dias para o Natal, e a data limite do top faltava 2 dias. Eu falei, gente, nós não vamos conseguir. Naquele dia, uma vendedora, nessa ligação no pós-venda, ligou, a pessoa veio, comprou uma peça que fez a gente bater a meta. No outro dia a gente abriu, estava o Ricardo, o outro consultor lá, desceu comigo, ficaram comigo lá e a gente comemorando, porque nós tínhamos batido uma meta de uma gerente que tinha levantado a loja, enfim. Então, eu faço parte dessas conquistas e queria passar isso para vocês, que às vezes a gente se põe no lugar, eu sou somente, a gente ouve, vou fazer parte de uma integração, às vezes está falando isso, eu vou dar lucro só para tal pessoa, vou fazer só parte da equipe. Não, nós temos para nós também, nós temos que valorizar a nossa história, tudo que a gente conquistou. O meu menino, o que eu pude proporcionar em educação para ele, estudos, que é uma coisa que eu valorizo, foi ali da Sueco, foi do meu trabalho, né? Eu quis colocar ele naquela escola, no período que eu estava. Eu trabalhei, me dediquei, pude colocar. Hoje já está mais maduro, eu tive essa decisão de estar aqui com vocês, mas essa segurança em relação à educação dele, eu tive da Sueco.
né? Então, foi uma decisão difícil, mas assim como nós, para hoje, nós decidimos sair daqui e fazer diferença lá com o Ricardo em relação à família, equipe, né? E eu passando lá, eu falei pro Ricardo, nossa, mas as meninas são bonitas, né? Passando lá, ele falou assim, a fulana de tal, né? Já, uma que tá com a gente há tanto tempo, ali é mais madura, então eu conheci um pouquinho da história de vocês, consegui me identificar um pouco, né? E mesmo estando agora, que eu tinha que passar por esse período, né? Depois que eu tive a maternidade, depois da pandemia, tentei empreender em casa ali, porque o meu objetivo era ficar com os filhos, empreender ali próximo, conectei pessoas, conheci pessoas que daí, quando me proporcionou, que eu falei assim, vou tentar na minha área da educação, tinha pessoas que eu atendia, por isso que eu falo que é relacionamento, né? A Mônica saiu da Sueco, mas não deixou de ter um relacionamento, né? E ali as mães, ali, enquanto eu estava ali com meus pequenos, eram meus clientes. Então, assim, tem uma que a mãe era cliente, ela era cliente, e a gente tem que ter uma certa postura, porque a gente não pode exceder muito em relação às famílias, né? Mas não tinha como, ela entrava lá, me abraçava, entendeu? E era presente de aniversário, era isso. Então, são relacionamentos que nós construímos. Estou muito feliz com integrar, não te agradecer pessoalmente. Obrigada por acreditar em mim. Nossa, eu estou muito feliz. Tem muita gente que não está feliz, hein? Porque queria lá com... Olha só, vocês não têm noção o rebuliço que vai dar. Na hora que souber que a dona Carol está com a gente. Mas o pessoal vai ficar bravo. Vai ficar todo mundo enciumado da gente. Então, eu quero dizer para vocês, invista na ótica, invista na carreira, invista nisso. Mesmo para você que vai fazer direito, invista nas pessoas, no relacionamento, entende? Não é, vou tirar o meu diploma. Gente, na hora que você tiver o diploma, você precisa do relacionamento com as pessoas. Entende? Não acha, não fique nesse conto da vida, que eu vou estudar, tirar diploma, arrumar um concurso, arrumar um emprego, aí eu vou crescer na empresa, e aí lá na frente eu vou ganhar dinheiro. Não, vai ganhar dinheiro hoje. Se vocês conseguirem conectar com as pessoas, forem verdadeiros, humildes, trabalho, honestidade, sabe? Dar um foco de servir, da gente mostrar que a gente é capaz, entende? Toda profissão precisa saber vender, né? Não existe nenhuma. No direito vai precisar saber relacionar e saber vender o que você vai defender, conquistar mais clientes depois também. Então, todas as profissões. Esses dias nós tivemos uma vendedora, eu te contei, Ricardo, que sabia 7 idiomas. Te contei essa? Não, 7 idiomas. Eu contratei uma moça, ela sabia 7 idiomas. Eu falei, gente, que maravilha, olha que oportunidade para minha ótica, né? Falei assim, 7 idiomas, uma menina bacana, bonita. Só que ela não tinha uma coisa que vocês têm, a vontade de vender. Eu acredito que vocês têm essa vontade de vender. O contato com o cliente, ela falou que não era o que ela quer para a vida dela. Ela quer outras coisas, quer trabalhar mais quieta, né? Esse contato de conversar, convencer o cliente a comprar alguma coisa, né? E eu falei assim, os 7 idiomas, excelente, cada um tem, como você aprendeu hoje online, alguma coisa, você pode aprender o inglês, pode aprender outras coisas. Mas nós vamos usar tudo isso? É excelente, mas se você não souber outras coisas, ou se relacionar e vender, não tá te acrescentando muito mais, né? Essa é a minha visão, tá, gente? Posso estar... Todo conhecimento não utilizado não é um desperdício de tempo. Porque, assim, o que precisava ali era somar com tudo aquilo que ela sabia. Então, tinha emocional, tinha várias coisas ali que tinha que ser trabalhado. Então, por isso que o Ricardo fala que nós temos essa oportunidade de se relacionarmos, de vender, acreditar. Uma das coisas que eu até esqueci de falar para vocês, o que atrapalha mais no nosso meio, no ramo de vendas de joia ou de ótica, é o negativismo. É achar que só os outros vão fazer e que a gente não é capaz. Outra coisa, se está no meio
de um sorteio, alguma coisa e alguém vai ganhar, nunca pensa assim, eu não ganho. Sempre fulano de tal que ganha. Ai, gente, eu tenho pavor disso. É uma mente tão pequena, né? Sabe? A gente não, né? Pessoas pensar assim. Nunca ser negativo, sempre Tinha uma que positivo. sempre ganhava mesmo, né? Quanto mais todo mundo falava assim, só ela que ganha, e ela ganhava. É o poder da palavra. Não, eu sei. Porque eu falava, se ela ganha, eu também posso ganhar. Entendeu? E não é, e é fato, gente. É só você participar, é só você estar onde as coisas vão acontecendo, né? Então, tem muita coisa para aprender aí com a Carol, né? Não entendi muito, mas parece que você vai gerenciar, né? Alguma loja, não sei ainda. A Carol vai assumir meu lugar lá, que eu vou me afastar para ficar treinando. Ótimo. Né? E a Carol já está há tantos anos. Então, assim, aprender com quem já esteve, do que chegar uma pessoa que não fosse, que não tivesse essa experiência, né? Então, ela vai somar muito, muito, muito. E vocês podem aprender muito com ela. E sempre, né, gente, é o respeito, é somar junto, é sempre ouvir o que tem para fazer, para ajudar. E uma das coisas, quando eu vindo pra cá, eu falei assim, se o Ricardo falar para eu falar alguma coisa, eu quero deixar isso para vocês, assim. Uma das coisas que eu mais aprendi com a dona Elza, com a Neuza, com todos, se a gente sempre procurar fazer aquele a mais, a gente não vai estar se desgastando, não pense nisso. Até hoje, eu amo fazer vitrine, é uma coisa que eu aprendi lá. Amo vender, eu tenho paixão por vendas. O dia que vocês quiserem conversar comigo sobre empreender e sobre vendas, pode marcar comigo. Eu não tem como falar não, porque é paixão, é paixão. Como agregar, como somar, como conseguir vender mais. Tem gente que fala assim, eu já vendi pra pessoa, o que mais que eu vou vender pra ela, né? Então, assim, dá sempre. E eu tenho paixão, então pode contar comigo. E obrigado. O Ricardo, ele tem muita coisa boa, ele é meio doidinho. Mas Self-boy funciona ali mais do que... Eu tenho, assim, uma paixão por essa família e gratidão. Porque antes eu não conseguia. Outra coisa que atrapalha muito é a timidez. Bota a timidez no bolso. E fala para Deus levar bem longe se tem alguém tímido. Porque é o que mais me atrapalhou na minha vida. É o que mais Você também foi tímido? Muito, você não não acredito nisso, não. Eu falo que ninguém acredita que eu era tímido. Ricardo, eu passava mal de ficar vermelha, Só que o que nós temos que fazer? Lutar contra. Tudo que atrapalha a gente luta contra. Né? É timidez? Luta, você não vai entrar aqui, então eu sou tímida, eu tenho que ficar quieta. Não, por que eu sou tímida? E tentar fazer com que isso não te atrapalhe mais. Tem os desafios, tem o medo, tem várias coisas, mas é lutando, é persistindo que vai passar. Tem outras coisas? Vamos persistir que vai mudar também. Então tudo é pensamento positivo, para dar certo. Tem que sair da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, porque eu sou assim. Isso não é real. Não, a gente isso pode... tudo coisas que colocaram na nossa mente, né? Tudo coisas que nós nascemos negativos. Né? A gente já nasce negativo, então nós precisamos inverter tudo isso, né, Carol? Então é isso. E o que precisar, Carol, hoje, eu falo assim, com a minha idade hoje, eu aprendi muita coisa. A gente precisa de pessoas, a gente precisa se relacionar. Eu encontrei o Ricardo, fiquei com uma felicidade tão grande, que a gente fez um encontro junto, né, do José Alberto. E é isso. E a gente não é perfeito, né, Ricardo? Olha quanta coisa. Não. Eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar, errava, acertava, até hoje é assim. E o Ricardo criança. O povo né, chamava Ricardo? de Magda, bulinava ela, tentava fazer ela ficar triste. Quanto mais batia nela, mais ela estudava. Agora vocês vão ver só. E
bora pra cima. Gente, Né? olha, eu passei por muita coisa, era isso mesmo. E sou meio esquecida, sou meio assim, mas ó, uma coisa também que eu falo pra vocês, é verdade. Chamava de pastelzona. A gente vive sempre isso. Era tudo assim. Então, Até assim, e até hoje a gente, qualquer dia a gente faz um encontro aí das meninas da equipe, a gente precisa fazer, porque é muito gostoso. Vocês vão sentir falta um dia quando uma vai embora, a outra, porque cada uma tem a sua qualidade, cada uma tem o defeito. E outra coisa, não é a gente gostar da pessoa só as qualidades dela. A gente tem gostado das pessoas com defeito e tudo também, né? Hoje, sabe, cortando você, hoje eu fiquei assim, bem feliz. Então eu quero agradecer que todas vocês falaram assim, ai, a gente sentiu sua falta. Uma semaninha que eu fiquei fora. Então isso assim, é tão gostoso, é tão importante pra gente. Ó a cara dela, ó. Acabou de vir do Da imersão, DSP. do PSC. Que maravilha! Então eu fiquei essa semana toda fazendo a imersão. Então você é gostoso, e é gostoso isso, tipo assim, ai, Sil, você fez falta, ai, Sil, volta logo, ai, Sil, né? Então é gostoso você se pertencer e saber que você faz a diferença ali com todo mundo. E olha quantas coisas que você aprendeu indo lá. E precisou, o que você fez? Sacrifício? Com certeza. É igual a gente fala, você chega lá 9 da manhã, fica lá até 11 horas da noite, no outro dia tá às 9. Sábado nós fomos até às 5 da manhã e estava no domingo lá cedo de novo. Então, tipo assim, se você for pensar canseira, pensar valores, né? Igual eu falei, hoje eu entendo quando você fala que tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Né? Então, assim, você sacrificar. Foi uma semana que praticamente eu não vi a minha filha, tudo bem que ela tá com 18 anos, mas assim, né? Então são coisas assim que eu abri mão, né? De ficar fora da loja, né? E tudo assim, pra ter esse conhecimento. E assim, é gostoso você chegar assim e todo mundo falar isso pra você. Ai, você tá com saudade, ai, você fez falta, né? Volta logo, assim, então é gostoso isso. Isso, é equipe, né, Ricardo? Isso é... Vou agradecer aqui.